noite. Vamos falar uma boa noite mais forte para quem está em casa ouvir também. Boa noite. Nós estamos aqui hoje, dia 2 de maio, muito felizes com a presença do Alex, mais da Elizabeth, aqui na nossa casa, na Fraternidade Cristã Hilário Silva. Nessa noite abençoada, com uma palestra maravilhosa e também com essas canções que acalmam os nossos corações. Em nome da fraternidade, eu agradeço a presença de vocês. Enquanto vocês conversam aqui um pouquinho com a gente, nós temos aqui o trabalho de psicografias acontecendo e temos certezas que vai ser uma noite abençoada, de muita paz, de muito amor, de muitas luzes e muitas bênçãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe. Que assim seja. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz deste olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficarão mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. Aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés,
céus, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, nossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Cuida de mim. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez. A coisa melhor que existe é a gente chegar num lugar e as pessoas nos recebam com alegria, que as pessoas gostem da nossa presença. E essa é uma casa que a gente se sente em casa. Então, muito obrigada por toda a acolhida, por vocês estarem aqui e por tudo que vai acontecer essa noite. Cumprimentar também o pessoal de casa, já estamos ligados aí? Já, né? Pessoal de casa também, que já chegou, que vai chegar, que depois vem outro dia, vem assistir aqui o que está acontecendo. Sejam todos bem-vindos. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe a cada um, a cada lar aqui representado, os lares de casa, e que nós tenhamos uma noite de muitas bênçãos neste lar bendito, nesse pronto-socorro espiritual que nos acolhe, encarnados e desencarnados, com tanto amor. Alex, boa noite, seja bem-vindo também. Gente, boa noite. O pessoal de casa, quando a Patrícia pediu para vocês reforçarem um boa noite, eles ouviram, viu? E eles ficam felizes quando sentem essa vibração chegando daqui. E os amigos espirituais já nos disseram que aqueles que se encontram conectados pela internet, quando se colocam numa condição receptiva, podem receber em casa ou onde estiverem o mesmo que nós recebemos aqui dentro desse ambiente que é totalmente protegido. Olha que bênção. A gente pede licença ao seu Hilário Silva, né? Que é o patrono dessa casa, a toda a espiritualidade que dirige as atividades desse ambiente. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. E lembramos que nós não estamos aqui apenas na condição de recebedores. A espiritualidade conta conosco, conta com os nossos melhores pensamentos, com as nossas melhores vibrações, para que o que foi planejado para essa noite, bem antes de nós imaginarmos de estar aqui, seja feito. Então, que nós sejamos instrumentos úteis dessa espiritualidade. E quando eu digo nós, eu não estou me referindo só a nós dois que estamos aqui, não, tá? É cada um que está com o coração ligadinho aqui nessa noite, encarnados, desencarnados, presencialmente ou por meio da internet. Combinado? Sim ou não? Muito bem. Olha que bacana o tema de hoje, daqui a pouco eu conto para vocês de onde nós tiramos esse tema, tá? Vai ser um segredinho ainda de alguns minutos aqui. O título do nosso evento é Sofrimentos. Vocês gostaram? Acho que não, né? Sei não, hein? Vocês já repararam que a gente arruma às vezes uns motivos para sofrer?
Minha mãe falava assim, tem coisa que a gente busca com as próprias mãos. A gente tem uma facilidade, parece que a gente está especializando nisso. E tem uns motivos que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente contar para os outros, as pessoas acham que a gente até está inventando história. E tem uns motivos que a gente conta e eles falam assim, não, Alex, você está fazendo piada, isso aí não é verdade, não é possível. Tem gente que sofre porque o marido ou a esposa colocou o rolo de papel higiênico virado. Ele gosta que a pontinha do papel sai por cima, a pessoa foi lá e virou, está saindo por baixo. Parece que o mundo está acabando por causa daquilo. Eu já fui criança, eu sei que criança não faz programa de adulto com muita facilidade, né? Se pegar a gente e levar para a Disney, a gente faz de boa, mas as crianças têm mais dificuldade. Aí a mamãe, né, papai, vovô, se por acaso precisar dar uma voltinha para a gente conseguir manter a sintonia aqui, porque hoje está acontecendo psicografias, né, então é importante que a gente consiga não desequilibrar o ambiente, tá bom? Motivos dos mais relevantes, e a gente às vezes permanece aí tempo e tempo sofrendo por causa deles. Quem aí nunca se pegou sofrendo, às vezes passa um tempo, você nem sabe por que você está sentindo aquilo que você está sentindo. Casais arrumam as rusgas, as confusões. Aí depois aparece alguém e fala assim, o que está acontecendo? Por que vocês estão desse jeito? Aí um olha para a cara do outro e fala assim, uai, você sabe que nem lembro. Não parece estranho isso? Parece que a gente fica esperando o sofrimento crescer, 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 para aí a ficha cair, você para e fala assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque enquanto ele não toma uma certa dimensão, a gente acha que a gente está certinho. Aí vão aparecendo umas dúvidas, que a gente chama assim, aquelas dúvidas cruéis, sabe? Será que a vida é desse jeito mesmo? É só sofrer? Ou será que sou eu que estou complicando as coisas? Que não precisa ser desse jeito. Mas para chegar nesse ponto, parece que a gente tem que esperar a vida ensinar na marra. Tem muita gente que está totalmente perdida nessa vida, sem saber para onde vai. Esses dias um amigo meu falou assim, Alex, eu estou parecendo uma cebola no meio de uma salada de fruta. Parece que eu não estou combinando com os ambientes, eu não estou me sentindo bem no meio das coisas, com aquele povo que eu conseguia ficar de boa com eles, agora não está mais fazendo sentido. Será que o povo tem razão quando fala que a gente gosta de sofrer? Será que o povo está certo? Ou será que o sofrimento é só um jeito que a vida arrumou de ensinar para a gente aquilo que a gente insiste em não aprender de outro jeito? Porque a verdade é que o sofrimento é um professor de primeira categoria, viu? Nem que seja na marra a gente aprende. Então o nosso desafio dessa noite, com esse tema, é perceber como nós estamos lidando com os nossos sofrimentos. Por que nós ainda necessitamos dos sofrimentos na nossa caminhada? O que nós podemos aprender com os perrengues da vida? E a gente vai tentar fazer isso de uma forma muito leve, especialmente porque as canções têm esse poder. A vida já está dando bastante trabalho para nós, então a gente não quer ficar aqui macetando a alma de ninguém. Muito pelo contrário, se a gente puder conduzir isso aqui de uma forma até alegre, nós vamos ficar felizes com isso.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tem alguém aí que está achando que está demorando demais para passar? Já podia ter passado mais rápido? Será que é Deus que está demorando? Ou será que somos nós que estamos com o volante, o acelerador e o freio do carro da nossa vida nas nossas mãos e nos nossos pés? Esse tema de hoje, gente, na verdade, nós escolhemos como referência uma mensagem do mentor dessa casa, do seu Hilário Silva. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier e que se encontra num livro chamado Caderno de Mensagens. É o capítulo 78. Esse capítulo também, seu Hilário
colocou como título Sofrimentos. E é muito interessante porque ele nos convida a um mergulho na nossa própria intimidade. Eu tenho certeza que aqueles que se permitirem compreender esse recado do seu Hilário, a vida vai ficar um tiquinho, pelo menos um pouco mais leve. Hilário Silva começa dizendo o seguinte: na Terra, no planeta Terra, sofremos um bocado, mas a maior parte desse bocado, diz ele, é constituída por sofrimentos que procedem de criações nossas. E sabe o que é pior? É que alguns de nós estamos transformando isso em profissão. Tem gente que você vai lá no currículo dele, está escrito assim, ó, criador de doraiada. Ela é especialista em criar sofrimento. Fabricante de sofrência. Se tiver tudo certo na vida, ele acha um jeito de dar uma complicada, sabe? Parece que ele não fica satisfeito. Aí o seu Hilário fala assim, darei exemplos. E ele começa os exemplos. E o primeiro ele fala assim, ó, sofremos não tanto pela carência de recursos materiais, e sim, sofremos mais por sabermos que numerosos companheiros possuem aquilo que nós não temos. Percebe o que é a tal da inveja na nossa vida? Aí a gente às vezes para assim e fala assim, se eu tivesse aquele carrão, se eu tivesse aquela casa na praia, se eu recebesse o salário que fulano recebe, a minha vida estava uma maravilha, estava tudo resolvido. Será que estava mesmo? Jesus, certa vez, ele disse assim, ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os vossos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse recado de Jesus é, assim, um grande motivo para que a gente não fique comparando a nossa vida com a vida dos outros. É motivo para a gente parar de gastar tempo preocupando demais com aquilo que a gente não tem. Porque, gente, o mais importante de tudo é fazer o bem com aquilo que nós já dispomos, que já está à nossa disposição. Aquele que cuida dos recursos que estão à sua disposição com amor, o resto é consequência. Não vai faltar o necessário. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a inveja. O espírito Cornélio Pires, ditando para Chico Xavier, escreveu assim, ó, a inveja é uma força oculta, que de raiva se mantém, criticando a distinção que ela deseja e não tem. Cornélio Pires explica muito bem aqui como é que a inveja funciona, viu? Quando a gente fica olhando o que os outros têm e se sentindo mal porque a gente não tem, isso dá uma raiva na gente. A gente começa a ficar insatisfeito. Mas se a gente começar a mudar o foco, começar a olhar com gratidão para aquilo que nós já alcançamos, a paz começa a voltar para o nosso coração. Gente, olha só, não é o que o outro tem que vai tornar a nossa vida infeliz. Não é. Para ser feliz, nós só precisamos lidar bem
com os nossos sentimentos diante daquilo que nós já temos à disposição. A felicidade verdadeira está em valorizar aquilo que nós chamamos de nosso. Não ficar invejando. A felicidade verdadeira está em a gente parar e pensar assim: o que eu posso fazer de bom com os recursos que eu já disponho? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me.
e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. É interessante o pedido que nós fazemos com essa canção, né? Você imagina um lenhador usando um machado totalmente enferrujado, sem corte. É o instrumento de trabalho dele, o serviço não vai render. Quando nós nos oferecemos para que o Criador nos use, entre aspas, nós somos esse machado. A gente precisa estar bem afiadinho para que a utilidade seja adequada. Gente, acabou a gasolina do violão, viu? Nós tivemos que parar aqui rapidinho para trocar essas pilhas aqui. E o recado, né, do seu Hilário Silva é um convite para amolar a ferramenta, para que a espiritualidade, para que Jesus, para que o próprio Criador nos veja com mais utilidade e nos use. Porque Emmanuel explica que o Criador atende as criaturas por meio das criaturas. Seu Hilário continua dizendo assim, ó: sofremos por não havermos conseguido valores acadêmicos que nos tornariam menos difíceis os caminhos da experiência humana. Mas nós sofremos muito mais em reconhecendo que amigos, outros, usufruem títulos, diplomas, laboriosamente conquistados, que lhes asseguram a vida profissional com justificável respeitabilidade. Nós somos uns bichinhos bem estranhos, né, não, gente? Pensa. Quem de nós nunca se perguntou assim, ó, por que a vida dos outros é mais fácil do que a minha? Tem gente que fala assim, ó, eu me mato de estudar, mas o diploma não chega, e parece que tem gente que vai assim, ó, aos trancos e barrancos, e dá tudo certo na vida deles. E tem outros que falam assim, e quando chega o diploma, parece que não resolveu nada, eu ficava pensando que aquilo ali ia consertar a minha vida. Eu tenho um amigo que fala que antigamente os meninos eram desmamados quando formava, sabe? Quando pegava o diploma da formatura, tinha que se virar sozinho. Hoje estão os meninos aí de 40 anos que é adolescente dentro de casa ainda, né? Mudou um pouco a situação. Aí ele contou para mim que ele terminou o curso dele, ele fez agronomia. E ele sempre pensava, o dia que eu pegar meu diploma, minha vida está resolvida. E ele disse que terminou o curso, marcaram uma festa, ele ainda brincava, falou assim, vestir a gente de urubu, porque eles põem umas fardas nos formando, né, tudo de preto, aquele negócio assim, entregaram um canudo para ele chegou em casa, o pai dele falou assim, agora você pode caçar seu rumo.
Ele falou, foi pior para mim, hein? Que negócio é esse? Mas muitas vezes a gente olha para os amigos que estão com os diplomas debaixo do braço, vivendo uma vida que a gente olha assim, parece que está tudo de boa, e aí a gente sofre mais. É o que o seu Hilário está falando. E aí a gente começa a pensar e começa a remoer. Mas o fulano tem tudo isso aí, ó. Olha o tanto de coisa que ele já conseguiu, olha o sucesso que ele está. A gente fica passando o dedinho nos Instagram, nos Facebook da pessoa, né? Porque a gente só posta lá as coisas boas. E aí você fala assim, e eu estou aqui, parecendo uma carroça velha no barro, né, atolada, não sai do lugar. Emmanuel, no livro chamado Passos da Vida, ele falou o seguinte, se a serpente da inveja te envenena a alegria, recorda que a criatura invejada, muitas vezes, carrega consigo dolorosas chagas de angústia sob o manto enganoso das aparências. Você não sabe o que está passando na vida do outro? Você acha que o povo é bonito igual as fotos que eles põem lá no Instagram, de perto, assim? Mas também não é feio igual as fotos que aparecem na identidade da gente também não, né? Tem um meio termo aí, ó. Gente, numa linguagem bem popular que meus meninos usam, o bicho pega para todo mundo. Porque por trás do diploma daquele que você acha que a vida dele está perfeitinha, quem vai saber se ele não está carregando um saco de pedra nas costas? Você olha para a pessoa, parece que a vida dela está tudo certinha, você fica invejando ela, querendo estar no lugar dela. Mas será que ela não tem uns perrengues dela também? Às vezes, a gente olha só a fachada, e o que está por trás, só quem carrega é que sabe. Então, ao invés de a gente ficar gastando a nossa energia, se comparando com os outros, que tal a gente olhar para o outro com um pouquinho mais de compaixão, às vezes até tentar entender que ali existe uma outra vida por trás das aparências. Ninguém sabe o tanto de trem que o outro carrega nas costas, mesmo parecendo que está tudo bem, que está tudo certo. Para de comparar. O mundo hoje, ele te estimula o tempo inteiro de você ficar comparando a sua vida com a do outro. E como é uma ilusão tremenda o que aparece para a gente na televisão, no celular, nos grupos de WhatsApp, nos Instagram, nos Facebook, rapidinho a gente entra num processo de tristeza. O segredo é você cuidar da sua vida. É isso. Porque se você quiser reduzir sofrência, reduzir a doraiada, reduzir sofrimento, você para de querer cuidar da vida dos outros e começa a gastar energia cuidando da sua, porque senão é um caminho sem volta. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim.
Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu, como eu. Ninguém te ama como eu. Será que se nós confiássemos de verdade nesse amor maior, nós reduziríamos os sofrimentos na nossa vida? Hilário Silva agora vai entrar num assuntinho custoso aqui, gente. Sofremos não tanto por perder a companhia de uma pessoa querida que se nos afasta da convivência. E sim, sofremos muito mais observando que essa pessoa
preferiu a companhia de outra, cujos dotes se lhes fazem mais agradáveis. Aqui agora ele sai da inveja e passa para um tal de ciúme. A gente acha que a gente é dono das pessoas, não é? Meu filho, meu neto, minha esposa, meu esposo, meu isso, meu aquilo. Aí quando acontece uma situação dessa aqui, aí a gente pergunta assim, o que será que essa outra pessoa tem que eu não tenho? Por que escolheu ela e me largou? Emmanuel, também na mesma mensagem, no livro Passos da Vida, ele fala que se o dragão do ciúme te espreita os passos, não esqueça que todos os nossos afetos pertencem a Deus, nosso Pai, que nos empresta. Nós não somos dono de nada nem de ninguém. Pessoas são empréstimos de Deus por um tempo na nossa vida. Eu fiquei tentando entender, enquanto eu li esse texto do seu Hilário aqui, como é que o ciúme funciona na nossa vida? Primeira coisa que eu imaginei, eu falei, o ciúme é igual uma planta venenosa. Ele começa com uma sementinha petitinha, que às vezes a gente nem percebe. E aí você planta, e essa sementinha germina, e ela cresce, e ela floresce, e ela começa a dar fruto, e ela começa a tomar conta de tudo. E uma planta, quando ela toma conta de tudo, uma planta invasora, que tem gente que chama de praga, né? Ela vai matando as outras plantas. Tem um cipó que está tomando conta das matas, ele dá uma flor maravilhosa, linda, e dá 1 milhão de semente. E a sementinha desse cipó, ela tem umas asinhas, o senhor já viu? Aquilo no vento, aquilo vai longe, quilômetros, e vai sufocando as árvores, sufocando, pesando, até quebrar os galhos e matar a árvore. O ciúme tem essa capacidade, gente, vai sufocando os bons sentimentos. E aí a vida da gente vira uma bagunça, vira aquele matagal que não tem enxada que dá conta daquilo depois. Então guarde isso aí, ó, ciúme é uma planta venenosa. Segundo exemplo que eu pensei, sabe aquelas lupas? Uns aparelhinhos que tem um vidrinho assim, ó, aí você põe na frente das coisas, ela aumenta as coisas. O ciúme é uma lupa, mas é uma lupa com o vidro embaçado. Ela, além de aumentar, confunde o que você está olhando. Você começa a olhar para o outro e enxerga tudo distorcido. E um trem que era desse tamanhozinho, era um trenzinho, vira um trenzão. É um negócio fora de lógica. E a gente começa a inventar um monte de coisa e vira uma confusão na vida da gente. Terceira comparação do ciúme, essa aqui você guarda para você, porque talvez você não sabe o que está acontecendo na sua vida, você vai entender agora. O ciúme é um ladrão silencioso. O ciúme ele vai entrando dentro da sua casa mental, ele entra de noite, pé por pé, devagarzinho, aí ele vai roubando as coisas. Primeira coisa que ele passa a mão é na sua paz de espírito. Depois ele vai lá na gavetinha que você guarda a confiança, ele passa a mão na sua confiança. Depois ele pega a sua autoestima, põe dentro de um saco e ó. E o pior é que ele é tão especialista que ele rouba você e você nem percebe que está sendo roubado.
E sabe o que acontece, que é um negócio interessante, depois que você é roubado pelo ladrão chamado ciúme? É porque daí, você liga um botãozinho na sua vida, que é como se fosse um modo alerta. Você começa a desconfiar de tudo. Você começa a ficar inseguro com tudo. É como se você vivesse o tempo todo, vou usar um ditado bem popular, hein? Com a pulga atrás da orelha. Igual gente que está devendo e fica toda hora olhando assim lá na esquina, se o cobrador está vindo, para ele sair correndo pela porta do fundo. Aconteceu um problema, realmente aconteceu, que foi uma traição, sei lá o quê, que quebrou a sua confiança. Mas o problema é que depois a gente guarda isso. Quando você entra num outro relacionamento, você já entra com o pé atrás. Como você já entra com o pé atrás, a chance de dar errado é muito grande. Vou deixar uma enquete aqui para o povo de casa. Vocês podem responder também, tá? A perguntinha é a seguinte: quando o ciúme aparece na vida, o que a gente tem que fazer? Opção A: entender a insegurança. Porque todo ciumento, ele é inseguro, tem alguma coisa que está gerando aquela insegurança nele. Ele não confia no próprio taco, como diz o ditado. Por que isso está acontecendo? Opção B: confiar mais na relação. E aqui não é relação só de casais não, viu gente? Qualquer relação. Opção C: melhorar a autoconfiança. Às vezes a gente está tão assim, descuidado da gente, que você enfraquece. Opção D: chamar a pessoa e conversar a respeito. O que você acha que favorece? É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão.
preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso Teve alguém aqui na transmissão que comentou que essa música é uma música mágica. As canções, não todas, né, gente? Mas algumas delas têm o poder de tocar profundamente a nossa alma. Por isso que a gente entende ou enxerga magia em algumas músicas. Hilário Silva continua dizendo assim, ó: sofremos não tanto porque um parente mais ligado ao nosso coração não age ou não agiu conforme as nossas ideias. E sim, sofremos muito mais por vê-lo se conduzir pelas indicações de amigos que ainda não conseguimos compreender. Isso aqui acontece demais com filhos. Mas por que esse menino não escuta eu? Eu sou muito mais sabido do que esses amigos dele. E ele só dá ouvidos para esse povo que está lá fora. Filho é só um exemplo, gente. Essa nossa incompreensão, ela tem um papel de fazer o nosso crescimento crescer. Porque a gente fica achando que é o outro que está perdido. A minha mãe dizia uma expressão muito interessante, ela dizia assim: fulano acha que é o dono da verdade. E às vezes a gente acha que nós somos os donos da verdade. Quando, na verdade, pode ser que quem não esteja entendendo somos nós. Por isso que a gente tem que enfrentar essas orientações desses amigos espirituais aqui, ó. A Elizabeth acabou de cantar uma música que dizia assim, ó: fugir não é coisa da gente. Será que a gente não pode estar errado? O Espírito Agar, no livro Cartas do Coração, também psicografado por Chico Xavier, ele fala que na Terra tudo passa excessivamente depressa, e é um erro perder tempo no cipoal da incompreensão. E às vezes a gente perde tempo demais, e deixa de viver o que a vida nos oferece.
julgando. Jesus falou assim, ó, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Mas parece que entra no ouvido e sai no outro, sabe? Jesus está falando assim, ó, não julga, ainda mais as escolhas dos outros. Você não tem o seu caminho? O outro também tem o dele. E é preciso respeito. Cada um tem o seu caminho próprio. Quando a gente entende isso, a dor, o sofrimento vai diminuindo. Quantas vezes Jesus ensinou para nós, gente, que cada um tem o seu tempo. Você planta alface, quanto tempo demora para colher um pé de alface? A senhora que entende? Mais ou menos. Quanto tempo, gente? De 2 a 3 meses. E um mogno? 40 anos. Tem gente que demora um mogno. Tem gente que é pé de alface, tem gente que rapidinho ele já está produzindo. Cada um no seu tempo. Nós também somos assim. A espiritualidade explica que cada pessoa é como se fosse um rio. E cada rio tem o seu curso próprio. Cada rio tem as suas pedras. Cada rio tem os seus obstáculos. E quando eu não compreendo o outro, é como se eu estivesse querendo desviar o curso do rio do outro. Isso não tem a mínima chance de dar certo, gente. Deixa cada um fluir do seu modo, do seu jeito. A natureza é sábia. Tem coisa na vida que às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é parar e observar. Não precisa fazer mais nada. A vida resolve. O tempo ensina. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ei, Lara, vai, Eu costumo dizer que essa música, ela é quase que um hino nacional brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem a Portugal, e eu fiquei impressionado como os portugueses gostam dessa música. Para a gente ver que ela já ultrapassou as fronteiras, né, do nosso país. Eu encerrei aquela enquete que nós havíamos deixado para o pessoal de casa. A pergunta era: quando o ciúme aparece, o que fazer? 44% responderam que é preciso melhorar a autoconfiança. Para a gente resolver o ciúme que a gente sente do outro, a gente tem que melhorar a nossa autoconfiança. 30% nós precisamos conversar a respeito. 13% preciso confiar mais na relação. E 11% é preciso entender o motivo da insegurança. Hilário Silva continua sua mensagem agora assim: olha o zelo desses espíritos, gente. Carinhosamente ele fala assim, ó: não estamos criticando a ninguém. Estamos analisando a nossa condição geral de espíritos ainda presos aos condicionamentos da Terra,
com a obrigação de esforçar-nos para perder semelhantes limitações. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, como é que você quer correr se você está atolado no barro? O primeiro passo é entender que você está atolado. O segundo passo é um esforço para tirar o pé do atoleiro, para sair de dentro desse barro. Porque se a gente continuar preso nas dificuldades do dia a dia, gente, nessas limitações da terra, que ele citou algumas, inveja, ciúme, incompreensão, não tem como seguir para frente. É muito difícil. Mas também não é nada extraordinário. O simples fato de dar o primeiro passo, de se mexer, já é o começo da mudança. E não adianta esperar o milagre pronto. No livro Libertação, ditado por André Luiz, ele narra uma fala de um espírito chamado Gúbio, está no capítulo 20, chamado Reencontro. E lá Gúbio fala assim: a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas é o esforço próprio na direção do bem que consegue fazer com que a alma alcance a sua realização. Faz sua parte, que Deus te ajuda. Mas tem que fazer a parte. Jesus ensinou o seguinte: pedi e dar-vos-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus não ficou prometendo facilidade para ninguém, caminho fácil. A porta abre, Jesus falou, mas você tem que ir lá e bater na porta. A resposta chega, mas você tem que buscar a resposta. E tem que abrir o coração e a mente para escutar a resposta. O trabalho é do outro, alguém vai fazer isso por nós? Não. Então, se nós estamos sofrendo, gente, qualquer que seja o sofrimento, primeiro, vamos parar de transferir a culpa. Até quando que a gente vai ficar pondo a culpa no marido, no chefe, no prefeito, na esposa, nos filhos que dá trabalho, nos vizinhos? Olha a natureza, é da lei da natureza. Você quer uma colheita boa? Primeiro capina o mato. Depois você cavuca o chão. Você ara o chão. Depois você vai lá e espalha a semente ali. Depois você joga um adubo. Joga água. Depois cuida da plantinha. É depois que colhe. Não tem jeito de pular etapa. É o nosso esforço que vai trazer os frutos para a nossa vida. E a gente já sabe que para muitos o trabalho não vai ser tão facinho assim, mas ele é necessário. É esse trabalho que vai permitir que a recompensa chegue no final. Talvez está faltando um pouquinho mais da nossa parte de esforço. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu.
imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre
desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus olhou para Zaqueu, pititim, em riba de uma árvore, e enxergou ali Bezerra de Menezes. Jesus tem essa capacidade, gente, de olhar para nós e enxergar o potencial. Jesus não dirige esse planeta Terra olhando só para retrovisor, não, ele olha para frente. Seu Hilário conclui a mensagem Sofrimentos, né? Capítulo 78 do livro Caderno de Mensagens, dizendo assim, ó: quem se reconheça fora do padrão que apresentamos. Qual foi o padrão? O padrão de quem ainda inveja o que o outro tem, os títulos acadêmicos dos outros, que tem ciúme porque uma pessoa prefere a companhia do outro ao invés da sua, que não compreende por que a pessoa ouve uma outra e não ouve você. Quem já se reconheça fora desses padrões, sentindo-se feliz no lugar que a divina providência lhe assinalou, trabalhando e servindo, sem confrontar-se com os outros, sem dúvida, se encontra a caminho das melhores promoções segundo os conceitos da vida espiritual. Ele está dizendo que quem já deu conta de superar inveja, ciúme, incompreensão e por aí adiante, está próximo de pular de fase no jogo da vida, de avançar um pouco mais, de olhar para trás e perceber que sofrimentos fizeram parte da sua trajetória, mas foram como molas para te lançar um pouco mais à frente, e não algemas com as quais muitas vezes você se prende para não avançar. Eu escolhi 2 mensagens para encerrar os meus comentários aqui. Na verdade é uma mensagem e um poema, ambas psicografadas por Chico Xavier. A primeira delas é pelo espírito Albino Teixeira, e está num livro chamado também Passos da Vida, é o capítulo 18. Albino Teixeira fala sobre o que nós mais sofremos.
Eu queria que você se desse a oportunidade de se enxergar dentro dessa mensagem, que ela é simples. Albino Teixeira anotou assim, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o nosso desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor, é o medo de recebê-la. O que mais sofremos não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na nossa equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os nossos erros que nos levaram a ele. O que mais sofremos não é a ingratidão, é a nossa incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a nossa revolta com a superioridade dos outros. Não é injúria, não é mentira, é o nosso orgulho ferido que faz sofrer. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os convites. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, finaliza Albino, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. O que Albino Teixeira fez aqui agora foi dizer com outras palavras o que o seu Hilário Silva acabou de dizer para nós. Esses espíritos, gente, eles já pisaram no barro, eles já colocaram os pés por onde nós estamos caminhando agora. Eles têm autoridade para dar essas sugestões aqui para nós, amorosamente. E agora eu concluo, extremamente agradecido pela oportunidade desse serviço com Jesus, nessa casa bendita, que, como disse a Elizabeth, nos acolhe, nos recebe com tanto carinho, às vezes mais do que nós merecemos, mas isso é porque é assim que eles entendem, e a gente fica aqui assim como alunos, né, observando as aulas que a vida dá para a gente. Agradecer também à espiritualidade pela sustentação, a Jesus pela inspiração e a Deus pela bênção da nossa vida, da nossa criação. A cada um de vocês por essa paciência, por essa caridade de emprestar tempo e ouvido, para que especialmente eu esteja aqui falando daquilo que na verdade é eu que estou precisando escutar. Cassimiro Cunha encerra, do livro Correio Fraterno, capítulo 55, o poema chama-se Servir Sempre. Aqui está a solução para os nossos sofrimentos. Se procuras a extinção das dores, por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais, não desertes do dever de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais, por tua paz não desistas de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais, não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais, não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais,
inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quiseres atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Cassimiro Cunha. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Agora não há mais tempo de sustentar ilusão. Na porta estreita a consolação, amor, justiça, perdão. A nova era vem plena de luz, é tempo de redenção. Jesus semeando o evangelho de amor, acalma o pranto e a dor. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. És paz, amor, unção. E assim, a gente encerra a nossa parte, como o Alex disse, né, agradecendo tudo isso que aconteceu hoje, porque primeiro, os primais necessitados somos nós dois, depois é quem se achar necessitado, né? Muita coisa boa aconteceu aqui. Às vezes a gente fica distraído, deixa a bênção passar, como dizem nossos irmãos evangélicos. Distraído, a bênção passa. Está na nossa frente, até Jesus perguntou, antes de curar, o que você deseja? Porque tem muita gente que não quer ser curada, né? Tem muito cego que não quer enxergar,
muito surdo que não quer ouvir, muito aleijado que não quer andar. Às vezes a bênção passa. E eu digo assim, ó, quem aproveitou a bênção hoje? Graças a Deus. Então, muito obrigada, viu, Eurípides? Ah, tem um passe, né? Vai fazer o passe? Pode ser com a oração de São Francisco? Pode? Isso, os médiuns, então, gente, que dão passe, se quiserem se posicionar. Gente, enquanto se organizam aqui, nós queremos deixar o convite, porque amanhã nós continuaremos aqui em Uberaba. Nós estaremos às 19 horas lá na Casa da Prece, onde o Chico psicografava também, né? Escreveu tantos livros lá. Será uma alegria reencontrá-los. E para os amigos de casa, na segunda-feira, dia 3, dia 4, dia 5 de maio de 2025, porque isso aí fica gravado, depois pode dar confusão, nós estaremos no Grupo Espírita Paulo de Tarso, também às 19 horas, tá? Vai ser uma alegria encontrá-los por lá. Em Uberlândia, na segunda-feira. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
assim, Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós, sobre aqueles os quais pensamos durante este momento, e também para todos os desencarnados que, como nós, Senhor, um dia estiveram aqui. E da mesma forma, um dia estaremos do lado de lá. Que casas abençoadas como essas possam também nos receber quando necessitarmos, quando estivermos do outro lado da vida. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos mensageiros tão generosos, que mesmo nos conhecendo, as nossas distrações, as nossas imperfeições, não desistem de nós. Obrigada aos mentores dessa casa, a toda a comunidade que aqui está presente, e que possamos, Senhor, despertar para o nosso bem, para o nosso melhor, e que esse amor que sentimos agora possa inundar nossos corações, para que nos fortaleçamos na esperança e na coragem de olharmos para nós mesmos e decidirmos que de agora em diante cuidaremos mais de nós, pois assim tudo o que estiver ao nosso redor será cuidado também. Graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja. Hoje nós não vamos ter a nossa leitura, como a gente tem de costume, mas nós vamos chamar aqui na frente as pessoas que vão receber as cartinhas, tá? Mas eu vou falar pelo nome da pessoa desencarnada. E aí vocês podem pegar aqui com o Euripides. Primeiro é Rosimar Maria Santos Vargas. Olinda, gente, o nome é mais difícil. Isso. Como que fala? Hatslav. Hatslav. Marcos de Barros Winter. Isabel de Fátima Evangelista. Agora nos resta agradecer a Deus, a você, Elizabeth, a você, Alex, por estar aqui conosco nessa noite maravilhosa. Que sempre que vem aqui em Uberaba, venha à nossa casa com tanto amor, com tanto carinho. É nossa casa. E hoje a gente estava vendo um vídeo que a Iraildes até me mandou, de quando a gente estava tocando aqui e a gente não tinha nem telhado.
todo mundo martelando, e só tijolo, e a gente sentou aqui numas tábuas, e você cantou para a gente. Então, nós temos que agradecer vocês dois por esses momentos. E aí, antes da gente encerrar, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Fraternidade Cristã, Hilário Silva, o Eurípides Barçanufo, para que ele possa falar algumas palavras para vocês também. Boa noite a todos, todas que sejam bem-vindos. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa casa. Depois de sofrermos sem palavras as bênçãos que estamos recebendo, são luzes que chegam em nós para nos tirarmos desse sofrimento. Quantas lágrimas nós já derramamos em vão, por falta de perdoar nossos irmãos, que um dia, cedo ou mais tarde, compreendendo na dor, que nós iremos nos libertar somente através do amor. Pessoas como o Alex e a Elizabeth, que vêm a brilhantar as nossas vidas como estas flores, que nos ajudam e nos clareiam, e faz das nossas vidas puras bênçãos de emanações. Aqui ninguém é diferente uns dos outros, somos todos irmãos. Em agradecimento a eles que são dos nossos corações, são nossas famílias, Elizabeth, um carinho imenso por você, pelo Alex. Dizer essas duas irmãs aqui, nossas, que vieram de Curitiba, vieram visitar uns amigos e ir à feira. A pessoa do hotel disse, vai até lá, eu estou sentindo a sensibilidade do seu esposo aqui. Eles vieram e Deus abençoou com a mensagem, né? Então a gente só tem que agradecer. Olha, não sofremos por fazer o bem. Em todas as instâncias, não sofremos com as derrotas que surgem em nosso cotidiano. Na dor, sorria, mesmo que suas forças jamais não suportem, continue em conforto na vibração do amor. E nele seguramos com fervor para não decepcionarmos a nós mesmos e os que tanto confiam em nós. Sejamos luzes, por pouco que fomos, contente em servir, a sua permanência. No amor trará a todos os ensinamentos que durante o sofrimento também podemos fazer o bem, sem contestarmos qualquer situação. Eurípides Barçanufo, nosso professor Eurípides Barçanufo de Sacramento, que ontem aniversariante, e vocês estavam lá. Então, nosso abraço a ele, que eu furtei até o nome dele, né? Mas agradeço muito a Deus, muito obrigado, Elizabeth, Alex, sabe que a casa também são de vocês, como de todos nós presentes, encarnados e os desencarnados também, o nosso muito obrigado.